Saúde, estamos de volta, estamos falando sobre medicina baseada em evidências científicas. O programa está muito bom. No primeiro bloco, a gente falou sobre as questões do caminho de uma informação se transformar em uma evidência científica, como isso é tratado, como isso é feito numa consulta, na vida, na rotina médica, né? E agora a gente continua aqui com a doutora Milena Marcolino, com o doutor Linneu, também falando sobre a questão da evidência científica. E eu fiz uma provocação aos dois, perguntando sobre o boldo em Minas Gerais. Toda casa tem. Eu moro em prédio aqui em BH e tem um pé de boldo lá. E minha mãe fala que funciona mesmo. Digestão, ressaca. Então agora... A ressaca não bom tem pro erro, fígado. né? Bom pro fígado. É onde tudo trabalha. O amigo Figueiredo, né? Então, o que vocês me dizem? Olha, o boldo realmente, inclusive, ele já foi até testado alguma vez e realmente ele não tem nenhuma evidência científica que mostre que ele faça grandes diferenças clínicas. Mas também mal nunca teve evidência que falou que matou ninguém, né? Mas o que a gente acredita muito nessas intervenções que não são muito bem embasadas e tem uma boa raiz popular é o famoso efeito placebo. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa científica de um determinado antibiótico, eu dou o antibiótico para ele, sem você saber, você toma um comprimido de farinha de trigo, por que nos resultados mostra, claro que ela vai melhorar mais, mas uma parte da população que toma farinha de trigo também melhora. Se tomou farinha de trigo, por que eles melhoram? Por causa muito do efeito placebo, que inclusive tem evidência, né, o efeito placebo. Então eu acredito que muito dessas raízes populares envolve muito um pouco desse efeito chamado de efeito placebo. Por isso que é tão importante o estudo ter essa pílula aí de farinha de trigo, porque acreditar na intervenção já ajuda a pessoa a achar que melhorou, né? Então, e é impressionante o que existe de pesquisa com relação aos placebos. Outro dia vi sobre aparelhos físicos que são colocados para controlar o bruxismo. Tem um aparelho placebo, ou seja, é uma intervenção física. Nós não estamos falando de um componente que entra no organismo e pode fazer mais ou menos efeito. Estamos falando de uma ação física que também tem o efeito placebo. Ou seja, a gente está com essa antena conectada aí do cérebro, enfim. A gente precisa levar isso em consideração, né? Sem dúvida. E às vezes, você tomando um tratamento, ou achando que é um tratamento, mas é a pílula, você muda seus hábitos de vida. Começa a fazer mais exercício físico, alimenta melhor, porque está recebendo um tratamento diferente. Então, existe o que a gente chama das co-intervenções, coisas que vêm junto e que vão ajudar naquele efeito. Tem as comorbidades e tem as co-intervenções. Tem o lado bom das comorbidades são as co-intervenções. Muito boa essa, né? E a pesquisa das evidências científicas invariavelmente considera os placebos, assim, é preciso, uma pesquisa para ser completa, precisa considerar isso ou nem sempre? Uma pesquisa bem delineada, sim. O que a gente viu na Covid, inclusive, foram estudos que não tinham esse placebo. Esse que é o problema. Isso. Aí essa pesquisa não passa no controle de qualidade. Sim, e aí sim. dá margem, às vezes as pessoas que não interpretam direito acham, nossa, esse estudo é bom, mas não é bom. Porque não teve esse placebo. Considerando que o paciente, de uma forma geral, como o doutor disse, né, ou ele vai no doutor, ou ele vai googar antes ou depois, ele vai ter essa curiosidade. O que a gente pode dizer para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, sobre o acesso traduzível disso? Como é que uma pessoa pode, já que ela já vai pesquisar, ela pode, onde ela pode se informar? Claro que não com essa profundidade médica, mas quais as dicas que ela pode ter que, olha, isso aqui é sinal de que tem algo bacana na pesquisa. Ou, por outro lado, essa já é uma parte que não indica tanta relevância. Hoje em dia tem várias opções nas mídias sociais, né? As mídias sociais, às vezes, são usadas para o mal, né? As fake news, mas também são usadas pelo bem. Eu mesmo tenho um perfil de Instagram que é para ajudar as pessoas a conhecerem mais evidências sobre diferentes condições de saúde. Fale então seu Instagram, por favor. Ele começou inicialmente sendo só Covid, agora é evidências.saúde. Evidências.saúde. O grupo que vocês trabalham também faz. Fala o seu Instagram também, doutor, senão para a gente ficar equilibrado. @linneu.cordeiro. Isso. O grupo que vocês participam também tem um trabalho bacana sobre isso, né? Sim, a gente produziu e produz, né, vários eventos para disseminar esse conhecimento para médicos de diferentes cidades de Minas, diferentes formações e agora também acadêmicos, né, porque a gente precisa
que a pessoa comece a aprender lá na faculdade. O Grupo Evidências. Mais evidências. Grupo Mais Evidências. Tem Instagram também? Não, ainda não. Tá. E é um grupo, a atuação dele? São diferentes profissionais de saúde. De Minas Gerais? Isso, em Minas Gerais, né? E há mais de 10 anos organizando cursos e eventos para discutir o tema. Até eventos internacionais, tivemos convidados do exterior, então um grupo já com uma boa visibilidade e com esse foco. Ensino, né? Pesquisa, assistência, implementação das melhores práticas, visão crítica, ajudar a construir monitoramento, as auditorias. Esse conhecimento tem se espalhado muito e várias pessoas têm disseminado esse conhecimento, que é muito importante, né? Muito bom. Mas o que a gente ensinar, a gente quer compartilhar, a gente quer entusiasmar as pessoas sair dali compartilhando. A gente fala muito que num curso que a gente dá às vezes num sábado, no domingo, de medicina baseada em evidência, a gente não quer ensinar a fundo medicina baseada em evidência, a gente quer entusiasmar, porque as pessoas queiram saber mais, queiram aprender e queiram principalmente compartilhar aquilo que elas aprenderam lá. E só também que você falou de consulta das boas fontes, nós estamos em uma aqui que também sempre dá, né? Esse programa sempre é uma ótima fonte de consulta, a gente não pode esquecer. Na medida do possível. Tem que citar, olha. Na medida do possível, sim, claro, é algo muito interessante. Agora, também no jornalismo tem a agência Lupa, que procura fazer, justamente como a Lupa, procurar ali algumas evidências, não só na área da medicina, mas também em outras áreas, políticas, econômicas, enfim, mas é porque às vezes fica difícil explicar como tem trabalho atrás dessa expressão, pesquisa, medicina baseada em evidência. Como pessoas passam a vida dedicando a um estudo único. Queria citar a Lancet, por exemplo, uma das maiores revistas científicas do mundo. Os médicos, pesquisadores passam a vida toda tentando escrever um artigo no Lancet e às vezes não conseguem, né? E de tão importante que é. Então, quando fala que um artigo saiu nessas principais revistas do mundo, tem que respeitar, né? Sem dúvida nenhuma. E também a gente também não pode frustrar aqueles pesquisadores que pesquisam e às vezes não conseguem, mas os resultados dele muitas vezes servem de embasamentos para outros pesquisadores continuarem e assim publicar, né? Então, sem dúvida nenhuma, às vezes não publicar, eu acho que Milena é pesquisadora, eu não tenho essa expertise que ela tem, mas sem dúvida nenhuma eu vejo, até a gente conversou sobre isso um pouco hoje, o não publicar como sendo frustração. O trabalho dele, sem dúvida nenhuma, vai ter uma valia e muitas vezes para o outro publicar. Claro, eu estou falando do não publicar para dizer o seguinte, foi a dedicação da vida toda, para ver como a revista é importante, como essas publicações são importantes, né? E os dados negativos são muito difíceis de publicar. Então, às vezes, você não acha esses dados negativos. Por isso que é importante não um artigo ou outro, o que a gente fala é o corpo de evidências. Então, existem estudos que analisam o corpo de evidências, ou mesmo esses sistemas que eu comentei anteriormente também analisam mais o corpo de evidências. Eles combinam os resultados dos diferentes estudos e fornecem um resultado, a princípio, mais confiável, mas também precisa ser analisado criticamente. Sim, claro, claro. E tudo é mutável, né? Entender a medicina baseada em evidência é entender que, eu gosto muito dessa frase, que a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Isso mesmo. Então, é a ciência das incertezas e a arte das probabilidades, né? Legal, como diria... né? William Osler, né? Que legal. Século XIX. E é interessante que muitas vezes o paciente, a gente tem dificuldade de fazer ele entender isso, porque, mas espera aí, doutor, há 5 anos atrás vocês estavam falando isso, agora vocês estão falando uma coisa totalmente diferente. Não, vocês não sabem nada, doutor, pelo amor de Deus, vocês mudam demais toda hora. Então, essa transparência da gente dominar essas incertezas é muito importante para... Transparência, você disse que ia falar muito sobre isso, né? Porque dúvida. As coisas vão mudar mesmo, né? Exato. Diz que o café encontrou com glúten e falou... Calma, eu já passei por isso. O povo reclama, depois muda, dá uma aliviada, né? E o fato de ser transparente é mostrar também o tanto que ainda não se sabe sobre muitos assuntos ligados à medicina, né? E essa transparência traz confiança. Do paciente? Confiança do paciente. Exatamente. O que é essencial para essa relação. E ele realmente ser envolvido nesse tratamento, empoderado daquele tratamento. Sim. E isso também é muito importante, eu acho até para os médicos que estão assistindo, isso diminui litígio médico. Então, hoje, assim, se você vai fazer uma cirurgia plástica, o seu cirurgião plástico hoje só falar para você assim, olha,
vai ficar perfeito, vai ficar ótimo, não vai ter um erro. Se tiver um erro, vai te processar. E está certo, você não explicou para ele que poderia ter esses erros, que o seu nariz poderia ficar um pouquinho para cá, poderia ficar um pouquinho para cá. Então, essa transparência, não, realmente, doutor, você tinha me avisado que podia ficar um pouquinho para a direita, né? É fundamental até para esse desfecho. Exatamente, né? A abrangência é global, né? A gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades, como eu antecipei, né? Mitos e Verdades, aí dentro da vivência clínica de vocês não precisam falar a mesma coisa, tá? Podem discordar, ou podem concordar, ou dizer, olha, eu acho que é em parte, mas eu duvido que vocês discordem, porque vocês estão tão afinados, né? Vamos lá então, Mitos e Verdades. Medicina baseada em evidências científicas. Estamos com a doutora Milena Marcolino e com o doutor Lineu de Campos Cordeiro Neto. Que nome de príncipe, hein, doutor? Nome de velho, né, eu acho. Meus filhos têm nome grande também, eles aprenderam a escrever e ler, escrevendo o próprio nome, né? Bom que ajuda, né? Ajuda, sem dúvida. Então, vamos lá. Primeira questão, mito ou verdade? A frase vai ser dita e vocês concordam ou discordam, ou nem isso nem aquilo. A primeira questão é essa: o foco da medicina baseada em evidências deve ser sempre a equidade, o equilíbrio. Mito ou verdade? Depende. Talvez em parte. Quando assim, depende muito do que a gente chama de equilíbrio aí, sabe? O que talvez eu não diria equilíbrio, eu vou voltar naquela palavra assim de transparência, de mostrar que por que para esse você está fazendo um pouco mais e por que para esse você está fazendo um pouco menos. Então, eu diria mais assim, transparente no seguinte sentido, que nem todas as condutas vão ser iguais para todo mundo. Tem paciente que vai precisar mais e tem outros que vão precisar menos. Por outro lado, a equidade é o acesso à possibilidade do melhor tratamento disponível. Então, por isso que depende. Depende, mesmo porque o paciente não é igual ao outro, exato, né? Sem dúvida. Os hospitais não são iguais. Né? O próprio acesso à informação do médico, mesmo que ele busque, ele pode ter limitações que outro médico não vai ter, né? Também, né? Então ficamos no meio, né? Eu acho que talvez colocar ela no equilíbrio, talvez possa parecer que é um pouco receita de bolo, e definitivamente ela não é uma receita de bolo. Tudo que não é receita de bolo. Né? Não é. Evidência que aplica a Maria, não se aplica a João. Exatamente. E esse bolo está lá no fogo, essa receita está blá, 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 blá. Esse fogo não apaga nunca. Cabe né? a gente a preparar bem esse bolo. A outra questão é essa: a medicina baseada em evidências não utiliza suposições. É mito ou verdade? Verdade. Suponho que não tem. Não, a gente tem que ter uma evidência, as pesquisas científicas para embasar. Claro, a gente não vai desprezar os mecanismos biológicos, mas a gente vai associar aquela evidência aos mecanismos biológicos e a gente recomenda aquilo ali que os estudos, as pesquisas mostraram como efetivo ou não efetivo. Eu posso utilizar suposições depois que eu testá-la. Então, eu suponho que a ivermectina seja boa para o Covid. Espera aí, eu vou testar primeiro para ver se realmente ela fez diferença ou não. Aí, depois dessa testagem, desse teste, que a medicina baseada em evidência vem muito de teste, né, de experimento, e depois dessa análise que eu vejo se ela realmente fez diferença ou não. Muito bem. No caso, não fez. Nenhum. Pois muito bem, mas você já deve encontrar muitas pessoas, aliás, alguém que está assistindo a gente pode dizer: eu tomei, minha mãe, meu pai, meu tio, e todo mundo ficou bom. E aí? É porque a pessoa não vê o outro lado, né? Covid, na maior parte dos casos, Exatamente. é uma doença leve, né? Que vai cursar com aqueles 7 dias, agora até menos tempo com a nova variante, com a vacina, desculpa, e vai melhorar, né? O paciente já iria melhorar. Isso... Desculpa, Milena. Dentro desse raciocínio, até o chá de bolo pode fazer efeito. Para a Covid. Exato. Que tem casos que vão melhorar independentemente, que são benignos, são autolimitados, então eles vão melhorar
pelo curso benigno da doença. Sim. Então, até o chá de boldo entraria nesse raciocínio. E o grande problema nisso é o dano, né? Que as pessoas, melhorei, minha família melhorou, aí eu vou receitar para o meu vizinho. Exato. Aí meu vizinho toma ivermectina e tem uma falência do fígado, precisa até de um transplante. A gente viu isso acontecendo na Covid. Sim. Então, isso é um grande problema. Um desserviço, né? Sem dúvida. dúvida. O que a gente vê muito problema dessas intervenções, às vezes, que não tem evidência, é que você, às vezes, deixa de fazer outras que possa ter evidência. Então, você vai lá no Covid, está tomando sua hidroxicloroquina, está tomando sua ivermectina e está pondo fé. Não, eu vou esperar aqui 3 dias para ela fazer efeito. E nesses 3 dias você está piorando, você não vai procurar um médico, você não vai procurar assistência esperando aquele remédio. Então, muitas vezes, aquele remédio traz o dano no sentido não em si, às vezes, do próprio remédio, mas em si dele deixar de procurar outras alternativas, pondo muita fé naquela intervenção. Uma falsa sensação de segurança. Exatamente. Né? Sim, disseminada. Exato. A medicina é mais uma arte do que uma ciência. Isso é forte, hein? Mito ou verdade? Mito, porque é as duas Eu coisas. acho as duas coisas. E que bom, ela tem que ser uma arte, não pode ser só uma ciência. Claro. Eu até incluiria uma mágica. Mágica que eu digo não é a mágica recreativa, a mágica dessa existência mágica que nos torna ser humano. Né? Sem dúvida, a arte da empatia, inclusive, Sim, né? claro. De se colocar no lugar daquele que sofre e nos procura. A outra é essa: a medicina baseada em evidências torna mais difícil para os planos de saúde pagarem os cuidados que são necessários. Mito ou verdade? Mito. Usando a evidência da forma adequada, é possível economizar, né? Poupar custos desnecessários. E hoje os planos estão muito antenados a isso. Então, assim, até na forma de remuneração. Então, hoje se tem, vamos dar só um exemplo aqui, se tem evidência de que uma média de internação por pneumonia é tantos dias, então ele vai pagar esses tantos dias. Se você demorou mais dias para vamos dizer, entre as curar essa pneumonia, você vai ter que justificar para o plano. Os estudos mostram que 5, 7 dias tá bom, mas a minha demorou 10 por causa disso e disso e disso. Então, os planos estão totalmente antenados a isso. Foi feita uma investigação, foi feito um trabalho, foi feito... tem todo um amparo de pesquisa para isso. Né? E às vezes, por exemplo, o paciente interna com um infarto. E se o médico não prescreve medicamento X, Y, Z, ele não ganha aquela remuneração especial se ele fizer o pacote que está provado que ajuda o paciente em termos de o coração não ficar fraco na essência cardíaca, reduzir mortalidade. Então, isso é muito bom. Porque a medicina é custo-efetiva, né? A gente não quer gastar mais, quer gastar certo. E é o que o plano quer. Sim, sim. A outra questão é essa: a medicina sempre foi baseada em evidências. Mito ou verdade? Mito, mas em parte existiam as evidências. A forma de aplicá-las que modificou. Exato. Então, se a gente colocar assim, o conceito pragmático, sempre existiram. É interessante que outro dia me perguntaram, mas a medicina não foi sempre baseada em evidências? Faz sentido, né? Faz sentido. A observação, né? As evidências decorrentes da observação. A questão é a análise crítica, unir a experiência e valorizar, né, os valores, os anseios, os medos, as necessidades daquele paciente. A medicina baseada em evidências adota técnicas que não são só da medicina. É mito ou verdade? Verdade. Falamos muito disso aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto que a gente hoje tem até alterado esse nome de medicina baseada em evidência para prática de saúde baseada em evidência, né? Que ela envolve uma equipe multidisciplinar. E o que a gente conversou muito aqui no programa, né? A prática de saúde baseada em evidência, a prática baseada em evidência, ela é no jornalismo, ela principalmente, né? Ela é em todo e tem outra convergência legal, a gente fez um programa também sobre a medicina do estilo de vida, que vai em cima de um tratamento da saúde, né? Aquela medicina ali que vai promover a saúde, a qualidade de vida, e aí desonera o serviço de atendimento, né? E é uma medicina preventiva, né? O que a gente hoje tem trabalhado sem dúvida nenhuma nisso. E essa questão do multiprofissional, o tratamento multiprofissional é essencial, né? A gente não pode conferir só ao médico o tratamento. Quão importante são os enfermeiros, fisioterapeutas, né? Na atenção primária, por exemplo, quem está lá mais tempo com o paciente é o enfermeiro. Então, né, para diferentes condições de saúde,
hipertensão, diabetes. As medidas não farmacológicas são tão importantes quanto usar o medicamento. É um olhar que tem uma abrangência cada vez mais humana também. Muito se fala também da saúde dos cuidadores, não profissionais de saúde, mas os cuidadores de pessoas com doenças mais sérias, acamadas ali, que adoecem também, né? Um olhar para isso que não existia, né? Hoje, boa parte dos geriatras, quando você, né, vai levar o seu ente querido lá, seu pai, sua mãe, que às vezes já tem uma saúde frágil, o geriatra já faz uma abordagem multidisciplinar, já aborda, claro, o paciente primeiramente, mas às vezes ele marca uma consulta só para abordar o cuidador, que é fundamental. Hoje a gente tem cada vez mais estudos mostrando como está tendo dano à saúde mental do cuidador. Então tem se voltado muito para esse lado. É literalmente a frase da despressurização do avião, né? Coloque a máscara em você primeiro para poder ajudar as outras pessoas. Sem oxigênio, sem saúde, sem musculatura, como é que você vai ajudar alguém, né? Exatamente. E a outra questão é essa. Estamos distantes da prática. Não, olha, doutor, aí está colando. Está colando, olha para cá, olha aqui. Já pensa antes, aí já fala. Quando eu pergunto, já bate na... eu sei. Estamos distantes da prática da medicina baseada em evidências no Brasil. É mito ou verdade? Isso é mito. Mito. Estamos cada vez mais próximos da disseminação, né, para diferentes profissionais do Brasil inteiro. Isso é muito bom. Como é no mundo? Qual a comparação? Qual é o país hoje que tem um trabalho mais eficiente? São os países desenvolvidos, de uma forma geral, como sempre estão na frente? Acho que o Canadá, Emily, no Canadá tem uma boa... A gente se espelha muito, né? Nos canadenses, na forma deles trabalhar a medicina baseada em evidência. Mas eu acho que o Brasil está crescendo muito nesse cenário. Cada vez a gente está tendo mais adeptos. Os nossos cursos de medicina baseada em evidência mostram isso, cada vez mais cheio, cada vez mais gente entusiasmada. Então, essa própria análise local, a nossa análise local, a gente vê que cada vez mais a gente está inserido. E um incentivo até dos programas de residência médica, né? Então, para ser admitido como residente, o profissional ganha uma pontuação por ter feito o curso no assunto. Então, isso é muito bom. Claro, é mais bem visto pelo médico, né? O residente já ganha moral, né? Se ganha. Já vem mais bem preparado, né? Na minha formação mesmo, eu não tive nenhum conhecimento nisso. Então, foi um choque de realidade quando eu comecei a residência. E hoje, eu estou lá com meus alunos desde o começo do curso, falando, eles aprendendo e já tendo uma visão crítica que é essencial ao médico. Sim, já desenvolvendo o raciocínio a partir da prática, né? Sem dúvida. E é impressionante como isso empolga o aluno, empolga o médico em formação, que antes era aquela matéria, tem que estudar aqui, fisiologia, é isso, aquilo. Agora não, ele sabe que ele tem que ter visão crítica, ele tem mais anseio por buscar, e isso é maravilhoso. Muito bacana. Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês, foi ótimo, foi muito legal a conversa, foi ótimo ter os dois juntos, porque a gente acrescentou, é sempre legal quando temos um tema tão importante com duas pessoas também tão especialistas no assunto. A gente veio alinhado até na roupa, tá vendo? Pois é. Cruzeirenses. Não. Cruzeirenses. A gente que agradece, né? Foi muito bom estar aqui hoje e obrigada, né, por disseminar esse conhecimento de qualidade para a população que está em casa. Vamos juntos. Valeu. Acho que é importante você ter uma noção do tanto que esse trabalho seu é importante e principalmente a gente fez questão de estar aqui, sem dúvida nenhuma, como a gente gosta de compartilhar, de entusiasmar as pessoas em relação à medicina baseada em evidência, em relação à prática de saúde baseada em evidência. Esse programa, esse meio de comunicação é fundamental. Maravilha. Te agradeço também a companhia até aqui. Lembrando o nosso evento do Conexão Empresarial, dias 12, 13 e 14 de agosto. Programação de conteúdo empresarial diversa, mas esse ano vai acontecer ao mesmo tempo que uma feira simultânea, feira de produtos, mas também com muita informação e oportunidades de saúde e bem-estar, qualidade de vida. O canal Viver Brasil vai estar lá com toda a programação e você pode acompanhar tudo isso nas redes sociais do Conexão Empresarial, que, como o próprio nome diz, tem o Instagram, @Conexão Empresarial. Dias 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. Ficamos por aqui, voltamos por aqui também. Até breve. Saúde!